E eu creio que é uma palavra que todos nós iremos partilhar juntos, e beberemos e comeremos dessa palavra, porque é algo que acaba impactando a vida de todos nós. Amém? Eu quero falar hoje sobre um lugar de descanso. Quero falar hoje sobre descanso. Em meio a uma vida tão corrida, em meio a uma vida tão cansativa, porque não mais somente tão corrida, mas agora também muito cansativa, muito exaustiva. E nós temos um lugar de descanso, mas muitas vezes nós não conseguimos chegar até esse lugar. Mas o Senhor nos chama hoje, Ele nos convida fortemente para encontrar esse lugar de descanso, amém? Então, se você tem se sentido sobrecarregado, se você tem se sentido abatido, se você tem se sentido frio, esfriado, se você tem se sentido ferido, se você tem se sentido abandonado, em nome de Jesus, existe alguém de braços abertos para te receber, te guardar e te dar refrigério em nome de Jesus. Você não está sozinho, você não está à beira da estrada, abandonado. Jesus está cuidando de nós. E Ele nos convida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 28. Mateus 11, 28. Vamos ler na versão NVI. Amém? Acharam? Amém. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Amém? Algo muito importante sobre esse texto, para que a gente entenda, alguns parâmetros para contextualizar aqui para você. Primeiro, o que é jugo, né? Porque a gente ouve esse versículo há um bom tempo e muitas vezes nós não sabemos o que é jugo. Jugo é um item que é colocado sobre o cavalo ou sobre o jumento, que é para tapar a visão dele do lado direito e do lado esquerdo, para que ele olhe apenas para frente. Não sei se você aí que já andou a cavalo ou foi criado num contexto onde muitos cavalos estavam, a gente não vê muito por aqui hoje, mas para você que foi criado aí nesse contexto, sabe que o cavalo, para que ele não se distraia com o que está à direita, com o que está à esquerda, é colocado esse item sobre ele que é chamado jugo. Naquele tempo era um pouquinho diferente o jugo, porque o jugo naquele tempo era como se fosse uma prensa de madeira que era colocado sobre o animal, para que ele não se desequilibrasse. Então isso é jugo, amém? E nós vemos aqui um outro ponto também, que o cansaço, Jesus está dizendo que o cansaço ele não é físico somente, não é espiritual, mas é na alma, amém? Nós entendemos a alma muitas vezes como centro das emoções, mas a alma ela também está conectada ao espírito. E o centro das emoções, que a gente muitas vezes ouve sobre o coração, é onde nós estamos mais sobrecarregados emocionalmente, Porque a porta de entrada para todo cansaço físico, todo cansaço mental tem sido as emoções. Tem sido a forma como nós lidamos com o nosso emocional. E as pessoas tentam encontrar, em diversos momentos, ferramentas extra-bíblicas, geralmente ferramentas mais coaches ou ferramentas de automotivação, também através da psicologia, tentam encontrar ferramentas que possam sanar ou aliviar esse peso. E obviamente que você que sabe, a gente sempre fala aqui que o psicólogo, ele é uma bênção, os coaches são uma bênção dentro da área deles, mas quando nós olhamos para dentro de nós,
E percebemos que mesmo essas coisas que são palatáveis, elas têm muitas vezes não conseguido preencher e dar conta do que nós temos sentido. Quando nós olhamos para esse contexto de Mateus capítulo 11, para quem Jesus está falando esse texto? Jesus está falando para pessoas que tinham uma vida muito sofrida. Ele estava falando para pessoas que eram doentes, pessoas que eram abandonadas, órfãos, viúvas. Ele está falando para um povo, para um contexto, um público que era muito sofrido, um público que estava sobrecarregado por conta dos pesados impostos romanos, um povo que estava sobrecarregado por conta de toda a violência romana. Então esse era o contexto daquele povo. Jesus está olhando para eles e dizendo: se você está cansado, sobrecarregado, eu tenho um lugar de descanso para você. Quando nós olhamos para o nosso contexto, embora a gente não viva uma perseguição de forma muito clara, a gente vive uma perseguição muito mais ideológica, mas quando a gente olha para o nosso contexto, o que está nos cansando, o que está nos sobrecarregando? O que de fato está roubando as nossas forças e nos drenando e nos tornando pessoas absolutamente abatidas e cansadas? Quantas pessoas nós conhecemos que você, ao conversar com ela, às vezes não chega nem ao fim da semana, mas no meio da semana, a pessoa geralmente ela fala: olha, eu já estou muito cansado. Quantas pessoas nós conhecemos que já se sentem assim? E se nós não olharmos com atenção para dentro de nós e identificarmos o que de fato, como nós estamos, por conta das mazelas da vida, por conta das dificuldades da vida, por conta das dores que nós lidamos, se nós não olharmos para dentro de nós com uma autoanálise, nunca vamos conseguir entender o que de fato nos sobrecarrega. Mas o grande ponto sobre isso é que, independente do que nos sobrecarrega, independente do que nos pesa, existe um lugar de descanso para nós. Existe um lugar de descanso que não somente nos alivia, mas também nos ensina. Porque muitas vezes nós queremos um lugar de descanso para que sejamos aliviados, para que aquele peso saia sobre nós. Mas Jesus, ele vai além. Ele não quer somente te dar descanso, ele não quer somente tirar de você sobre o peso, ele não quer tirar de sobre você somente o peso, ele também quer te ensinar, ele também quer que você aprenda dele, ele também quer que você dependa dele. E olha que interessante, porque muitas vezes a gente vai olhar, Jesus dizendo antes: tome sobre si o meu jugo. O que a gente acha muitas vezes? Que na verdade ele está pegando uma coisa que é pesada sobre nós e colocando sobre ele. Mas Jesus não precisa mais carregar nenhum jugo, porque ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, ele já carregou sobre si. A proposta não é Jesus carregar o nosso jugo mais, mas agora é que nós carreguemos o jugo dele. Um jugo de liberdade, um jugo de vida abundante, um jugo de alegria e de paz sem entendimento. O chamado dele para nós, ele diz claramente: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos pedindo que nós encontremos no descanso também o ensino sobre ser mansos e humildes. Porque o cansaço muitas vezes nos torna pessoas agressivas, o cansaço muitas vezes nos torna pessoas impacientes, o cansaço muitas vezes nos torna pessoas insensíveis. E Jesus está dizendo: existe um lugar de descanso para você, mas aprenda de mim, aprenda de mim. Não descanse como você imagina, descanse como eu te ensino. Porque o mundo vai te ensinar que para você descansar, basta que você fique uma semana de férias. O mundo vai te ensinar que para você descansar, basta que você tire 3 dias de folga, vá para a praia, vá curtir, ou fique fazendo alguma coisa. Mas o que acontece muitas vezes? A gente fica uma semana de férias, fica um mês de férias, fica 3 dias de folga, vai para a praia. Quando volta segunda-feira, da terça-feira a gente está cansado de novo, sobrecarregado, porque é palatável. Porque na verdade nós aprendemos a descansar como nós
imaginamos, mas Jesus está nos chamando para que em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio aos compromissos, a gente encontre descanso nele. Amém? O lugar de descanso de Jesus não é o lugar de descanso que normalmente nós frequentamos. O lugar de descanso de Jesus não é a nossa cama, não é ficar prostrado numa cama, não é ficar chorando numa cama. O lugar de descanso de Jesus é: aprenda de mim, olhe para mim e aprenda de mim. Opa, irmãos, eu quase caí domingo, eu estou quase caindo agora. Misericórdia, me ajuda, Jesus. Amém? Então, às vezes você dorme, mas não descansa. Né? Eu conheço uma pessoa que ela fala para mim assim: Ari, eu durmo 9 horas por dia. Eu vou dormir meia-noite, vou dormir 10 horas, eu acordo 7 horas no outro dia, e eu estou mais cansado do que quando eu fui dormir. E aí eu pergunto para essa pessoa, falo assim: mas por que você está assim? Não, porque eu já acordo, quando eu acordo eu arregalo o olho, já estou pensando nos problemas, já estou pensando na conta que tem que pagar, já estou pensando no parente que não sei o quê. E então a pessoa dorme fisicamente, ela descansa fisicamente, mas dentro de si ela não consegue encontrar um refrigério, não consegue encontrar um descanso. Muitas vezes a gente para, mas a gente não desacelera. A gente para, a gente senta, a gente vai tentar tirar um tempo para a gente, mas a gente tira o tempo acelerando. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente está tão acelerado que a gente não consegue desconectar do que está acontecendo lá fora. A palavra entra pelo nosso ouvido, sai pelo outro, porque as preocupações estão sobrecarregando aquilo que devia ser leve. Então eu entro na presença do Senhor e eu não consigo louvá-lo com alegria. Eu não consigo, porque eu estou tão pesado, eu estou tão sobrecarregado, o meu semblante está desfalecido, a minha forma de olhar, eu não consigo nem fechar os olhos mais. Jesus, ele não está oferecendo para nós uma pausa. Jesus não está oferecendo para a gente um tempo. Ele oferece um lugar. Ele oferece para nós um lugar. Ele não está propondo, nos chamando e dizendo: venha, porque eu vou te dar um tempo, eu vou tirar você desses compromissos, venha, eu vou tirar você dessas dificuldades, eu vou tirar você dessas lutas. Não, Jesus não está falando isso. Ele está dizendo que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos compromissos, mesmo em meio às dificuldades, Ele te chama para ter um lugar, e esse lugar é Ele. Mas o descanso verdadeiro, ele começa com um movimento nosso. Jesus não fala: eu irei até você para que você tenha descanso. Ele diz: vem até mim. Dê um passo de fé. Dê o primeiro passo. Vem até mim para que você encontre o verdadeiro descanso. Porque, gente, descanso não é automático. É uma decisão. Descansar em Jesus não é uma coisa que vai acontecer de forma sobrenatural. Não é uma coisa que vai acontecer de forma da qual você não tem controle. Não, é uma decisão. Se há um convite, existe uma ação. Ele nos convida e nós temos uma ação. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo? O grande problema é que muita gente quer o alívio, mas não quer o caminho para o alívio. Quer que a gente, na verdade, muitas vezes nós queremos que alguém nos carregue. Que alguém, por favor, na beira da estrada, como aquele homem que não andava e estava ali no poço, esperando que a água subisse, o anjo tocasse na água para que alguém carregasse ele. E quando foi que ele teve o descanso? Quando foi que ele encontrou o verdadeiro descanso? Nos olhos de Jesus. Nos olhos de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? E ele responde: Senhor, eu quero. Então Deus está nos perguntando hoje, Jesus está nos perguntando hoje: você quer descansar? Você quer descanso? Você quer alívio? Então venha até mim. Salmos capítulo 37, versículo 7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansar é escolher confiar, mesmo quando tudo pede pressa. A gente vive num mundo que pede pressa para tudo.
Tudo precisa ser para já. E essa cultura do para já, ela nos rouba algo muito importante. Ela nos rouba a contemplação. Ela nos rouba o ato de contemplar a presença de Deus. Então tudo se tornou muito rápido, irmãos. Nós não conseguimos muitas vezes orar 10 minutos. Por quê? Porque eu preciso que o que vem depois aconteça logo. A gente não consegue mais orar e adorar ao Senhor, porque eu preciso que algo que vem depois aconteça logo. Eu não consigo mais ficar 1 hora ouvindo a palavra, muitas vezes, por quê? Porque eu agora preciso pensar no que vem depois do culto. E a gente fica nesse ciclo, e isso nos rouba o prazer de contemplar ao Senhor. A pergunta que eu tenho me feito é: quanto tempo faz que a gente não entra na presença do Senhor sem relógio, sem tempo, sem pensar no compromisso que vai vir adiante, sem pensar no compromisso que ficou para trás? Há quanto tempo a gente não entra na presença do Senhor para contemplar a sua beleza, ouvir a sua voz e entregar tudo que nós temos? Há quanto tempo nós temos sido roubados por conta disso? Porque o descanso, ele pede para nós uma entrega, não controle. Para descansar, nós não podemos ter controle, nós precisamos ter entrega. Muitas vezes nós queremos que o controle da nossa vida seja nosso e que a gente tenha descanso dentro do controle que nós estabelecemos. Então eu vou descansar no Senhor, agora eu sei que o Senhor está me chamando para descansar, mas olha, eu preciso que tudo seja muito rápido. Claro que a gente não fala isso, né? Mas dentro de nós nos comportamos assim. Mas em nome de Jesus, nós precisamos voltar à essência do primeiro amor, aonde nós entrávamos na presença de Deus e não queríamos saber de absolutamente mais nada, nós nos lançávamos aos pés dele. Eu lembro uma vez que, assim que eu me converti, eu comecei a orar, e eu vi uma pessoa um dia falando assim: olha, eu comecei a orar ontem e eu só parei de orar quando o Senhor veio e me tocou. Obviamente, irmãos, que Deus nos toca quando Ele quer, amém? Hoje a gente consegue entender isso, mas na época aquilo ficou no meu coração. Eu falei: então eu vou orar até que o Senhor venha e fale comigo. E fui para o quarto e comecei a orar. Fiquei um bom tempo orando, fiquei algumas horas orando. E no final Deus não falou nada, mas eu entendi e falei: como foi bom. Realmente eu me senti aliviado, me senti leve. Mas a gente não vai conseguir descansar em Deus se o nosso tempo com Ele tem um cronômetro. Nós temos que abrir mão do controle e nos entregar. O jugo de Jesus não traz peso, mas nos alinha, para que a gente não se desequilibre nem para a direita, nem para a esquerda. A gente se cansa porque tenta controlar tudo. O que muitas vezes nos cansa é que a gente quer ter o controle de tudo, o tempo todo. Então eu tenho uma conta para pagar e o dinheiro não vai dar. O que eu tento fazer? Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito. E Deus está dizendo: descansa, descansa, descansa. Deus não quer que a gente viva correndo, Deus quer que a gente esteja na velocidade dEle. Deus quer que a gente ande no ritmo dEle, irmão. E o ritmo dEle é muito diferente do ritmo desse tempo. O ritmo dEle não pode ser entendido e ser visto por um Reels. O ritmo dele não está em um vídeo no YouTube. O ritmo dele não está em um devocional que eu tenho que fazer, em um tempo de oração ali regrado. O ritmo dele está na eternidade. É um ritmo diferente. E aí a gente tenta controlar tudo, e quando a gente vai soltar, nós estamos cansados, afadigados. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá.
e nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado ao Senhor. Veja, Ele não está prometendo que você nunca vai passar dificuldade, amém? Ele está te prometendo que se você lançar o seu cuidado nele, você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. E esse é um outro sintoma que nós enfrentamos e que tenta nos assolar, nós nos abalamos. A fé passou a ser um barquinho muito frágil em meio à tempestade. Muitas vezes a primeira onda que vem a gente desfalece. Entenda, Jesus não está prometendo que Ele vai mudar o cenário primeiro, amém? Ele não está prometendo que vai mudar o cenário. Ele promete mudar o nosso interior. Amém? Ele promete que Ele vai mudar você por dentro, não o cenário. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Aquieta-te. Aquieta-te. O verdadeiro descanso, ele vem do Senhor, não das circunstâncias. Não vem das circunstâncias, amém? Não vem. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos abrir para ler juntos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqui Paulo nos faz uma demonstração muito importante. Vou esperar você abrir. Filipenses 4, 6. O apóstolo Paulo, exortando a igreja de Filipe, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a alma e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem. Não andem ansiosos. Mas apresentai tudo com oração e súplicas. Ari, qual que é a diferença de orar e suplicar? Qual que é a diferença de orar e suplicar? Orar é quando o nosso coração fala diretamente ao Senhor. Súplica é a oração de quebrantamento, de derramamento. É quando nós já estamos desesperados. Então, ele pede para que a gente não ande ansioso, mas que a gente apresente tudo em oração, mas também em súplicas. Também quando nós estivermos desesperados, amém? O mundo vai oferecer um alívio momentâneo para a gente. O mundo vai dizer o seguinte: se você tirar um final de semana de folga, se você tirar férias, se você tirar um tempo para você, você vai ver como tudo vai mudar. E muitas vezes não muda, irmão. Muitas vezes não muda. No momento que a gente volta das férias, parece que tudo volta. E aí a gente vai lá para baixo no nosso ânimo. Mas Jesus oferece paz interna. E é uma paz que excede o que nós entendemos. Então, quando você estiver enfrentando uma luta que você não entende, aprenda a ter a paz que está excedendo esse entendimento. A paz que excede o entendimento não é não sofrer, mas é mesmo quando eu sofro, eu entendo quem está cuidando de mim. O mundo está caindo ao meu redor, as situações estão vindo, as contas estão batendo, a situação é a seguinte: tem uma palavra contra mim, tem uma sentença de enfermidade contra mim, mas eu continuo em paz, porque alguém já está cuidando de mim.
Descanso não é ausência de luta, não é. É presença de Cristo na luta. É a certeza de que mesmo que a luta venha, a vitória não vem de mim, vem do Senhor. Vem do Senhor. Por que muitas vezes nós estamos angustiados? Por que muitas vezes nós estamos abatidos? E tem um salmo que diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que fala depois? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Isso é paz que excede entendimento. Está dando tudo errado. Problema na família, briga, dificuldade, problema financeiro. O mundo, o teto está desabando, mas eu continuo olhando nos olhos de Jesus e tendo a certeza que Ele é o meu descanso. Muitas vezes nós estamos abatidos, sobrecarregados, cansados, e em vez de corrermos para os pés do Senhor, chorarmos na presença de Deus, alagarmos o chão da nossa casa com as lágrimas de quebrantamento, nós erguemos a nossa voz para reclamar, erguemos a nossa voz para murmurar, erguemos a nossa voz para dizer: sempre eu, por que sempre eu? Por que sempre acontece comigo? Quando é que as coisas vão mudar? Quando é que eu não consigo ver o futuro? O futuro está em Cristo, a vitória está em Cristo. Ele é quem tem guardado a nossa vida, Ele é quem tem sido o chão que nós pisamos, Ele é quem tem sido o alicerce da nossa esperança, Ele é que é a âncora firme do nosso barco. Não as circunstâncias, não o que dizem ao nosso respeito, não o que esperam de nós, mas nós esperamos naquele que começou uma boa obra e diz: eu sou fiel e justo e vou terminar essa obra na sua vida. O livro de Salmos, capítulo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. A espera não vai matar a esperança. A espera não pode matar a esperança que nós temos no nosso Senhor. O tempo pertence ao Senhor. Pode levar semanas, pode levar anos, pode levar décadas, mas Ele continua cuidando de nós, Ele continua trabalhando em nosso favor, Ele é quem está nos impulsionando, Ele é quem está nos empurrando, é Ele quem está nos lançando mais longe. O nosso papel é descansar nele, descansar não pelo que Ele vai fazer, mas em quem Ele é, descansar não por conta somente do alívio, mas porque o jugo dele é leve, porque Ele, além de me aliviar, Ele me ensina. E o que nós temos aprendido em meio à nossa dor, o que nós temos aprendido em meio à nossa dificuldade, sabe, irmãos, eu tenho orado ao Senhor por algo, já tem uns 2 anos, e cada vez mais a situação fica mais difícil, e várias vezes eu pego, orando ao Senhor, suplicando ao Senhor, chorando e dizendo: Senhor, eu ainda o louvarei, Senhor, porque mesmo que os meus planos não sejam concretizados, os seus serão, e os seus pensamentos são maiores que os meus, os seus planos são maiores que os meus, e a sua vontade é soberana sobre a minha vida. E mesmo chorando, irmão, mesmo muitas vezes com um sentimento, uma sensação de se sentir impotente, eu tenho aprendido do Senhor, e tenho olhado para o Senhor todos os dias, e tenho intencionalmente dito isso: Senhor, eu continuo crendo, mas eu sei que eu ainda o louvarei. A tempestade não vai mudar a minha fé, a tempestade não vai ditar em quem eu creio, mas aquele que eu creio pode acalmar uma tempestade. A pergunta que nós temos que nos fazer hoje é: o que nós temos aprendido em meio à dor? Porque a dor faz parte do processo de Deus nos aperfeiçoando. A palavra do Senhor fala: diga ao fraco, eu sou forte, e a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não tiver mais forças, então você poderá ter fé.
Quando você não tiver mais controle, então você poderá ter fé. Abra mão do controle, abra mão da sua força, abra mão da sua capacidade, coloque nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eu espero em Ti, e a minha esperança não vai ser morta pela espera, não vai. Eu creio que eu verei os meus familiares Te servindo, eu creio que eu verei os meus filhos na Tua casa, eu creio que eu verei um bom futuro, eu creio que eu verei esse bairro alcançado. Eu não estou vendo, Senhor, mas eu continuo crendo, eu continuo esperando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. E nós temos que colocar a nossa fé nele, colocar a nossa esperança nele, e encontrar nele um lugar de descanso, encontrar nele um lugar de satisfação, de prazer. Nós precisamos encontrar nele um lugar de prazer. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Já vou encerrar. Diz assim: o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O Senhor irá nos acompanhar e vai nos dar descanso. Ele mesmo, e Ele diz: a minha presença irá contigo. Você pode hoje continuar carregando sozinho o fardo, ou pode ir até Jesus, porque no final, descanso não é um lugar que você encontra, é uma pessoa com quem você anda. No final das contas, não é sobre um lugar para estar, é sobre com quem eu ando enquanto eu descanso. É sobre quem é o meu lugar de descanso. E esse lugar, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Por isso eu digo para você hoje, irmão, se você tem se sentido sobrecarregado, se você tem sentido a sua fé se desfalecendo, se você tem sentido angústia no seu coração, ou se você tem nem mais conseguido sentir nada, você está tão petrificado que você nem consegue mais sentir nada, corra para Jesus. Corra para os pés de Jesus, encontre nele, decida andar com ele, decida lançar a sua vida sobre ele, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe um lugar de descanso para você, existe um lugar para você, um lugar onde você não somente é aliviado, mas você aprende sobre ele. O que a dor tem nos ensinado, o que a tristeza tem nos ensinado. Muitas vezes nós estamos pedindo: Senhor, que eu não passe por essa tristeza, que eu não passe por essa angústia, mas muitas vezes Deus está dizendo: filho, é necessário que você passe para que o seu coração seja aperfeiçoado, para que você aprenda sobre mim. Então Deus é mau ali, Deus é injusto? Não, irmãos, Ele é tão bondoso que Ele não nos abandona em meio à dificuldade. Os amigos nos abandonam, os familiares às vezes nos abandonam, mas Ele jamais nos deixa desamparado. Jamais nos deixa desamparado. Eu não sei qual situação você está vivendo, eu não sei qual é a dor do íntimo do seu coração, eu não sei qual é a dúvida, a angústia do íntimo do seu coração, não sei se é uma perda, não sei se é um luto, não sei. Você e o Senhor sabem, mas existe um lugar de descanso para você. Existe alguém para que você possa andar nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Somos gratos, Jesus, porque o Senhor nunca nos deixou. E nós temos um lugar para descansar, meu Deus. Temos um lugar para descansar, Senhor. Um dia o Caio perguntou para mim o que era necessário para a gente ter contentamento.
E eu lembro que a gente estava no retiro e a gente estava conversando, eu falei, Caio, antes da gente estar contente, nós precisamos ter fome. Antes da gente estar contente, nós precisamos ter fome. A gente só encontra contentamento em Deus quando nós temos fome de Deus. Quando nós já estamos satisfeitos, nós não encontramos contentamento. Nós temos que olhar hoje, irmãos, para dentro de nós e identificar o que está nos cansando, o que está nos sobrecarregando. Muitas vezes nós precisamos cortar algumas coisas. Às vezes tem pessoas nos assolando, pessoas nos sobrecarregando. Às vezes o ímpio está tentando nos lançar peso sobre nós. Nós precisamos ser radicais e cortar para que esse peso nós não precisamos carregar. Mas o que tange a nossa alma, o que tange ao nosso interior, nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós encontramos descanso nele. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós somos teus, Pai. Senhor, nós apresentamos o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor, meu Pai. Senhor, apresentamos os nossos cansaços, apresentamos, Deus, as sobrecargas da nossa vida, Senhor. Mas nós, Pai, sabemos hoje, aprendemos hoje, Senhor, que nós encontramos em Ti um lugar para descansar. Nós encontramos em Ti hoje, Senhor, um lugar para permanecer, um lugar para aprender. Ensina-me, Senhor, no meio da minha dor. Ensina-me a confiar em Ti, Senhor. Ensina-me a olhar para Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, refrigera a nossa alma, Pai. Reaviva o nosso espírito, Senhor. Nos dá ânimo, meu Deus. Mas se nós tivermos que passar por meio da tempestade, se nós tivermos que passar pelas circunstâncias, nós continuamos crendo em Ti. Continuamos crendo em Ti, Senhor. Continuamos crendo em Ti, Senhor. Traz alívio sobre aquele que está cansado, Jesus. Ô Espírito de Deus, eu gostaria que você que tem se sentido cansado, sobrecarregado, tem se sentido dessa forma, que você fizesse um sinal com a sua mão onde você está. Nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você, para que o Senhor venha te fortalecer, amém? Faça um sinal com a sua mão, nós vamos até você. Em nome de Jesus, Pai. Pede ajuda dos pastores. Espírito Santo de Deus.